Eu acho que eu vou começar primeiro explicando um pouquinho o estúdio e por que essas 9 empresas me chamaram, por que eu tenho o prazer de estar aqui com todo mundo e poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Então, eu queria explicar que eu represento o Edelcorte South, eu represento a Lia Edelcorte aqui no Sul, e a ideia é mostrar um pouquinho de como a gente faz o nosso trabalho. Nosso trabalho é absurdamente intuitivo, a gente não usa datas, a gente não usa números como a maioria dos birros de tendência fazem, e nós procuramos muito na inspiração explicar o caminhar da sociedade e o porquê que a gente vai chegando em algum motivo de alguma tendência de moda, ou porquê que ela permanece, como flores, por exemplo, que permanece durante 28 anos, está no nosso caderno de tendência. Mas a gente mostra que a inspiração pode vir de qualquer lugar, e a ideia é ser um trabalho coletivo. E a gente vai costurando tudo isso em grupo, que foi o que o Coletivo Criativo fez. Ele resolveu se unir, dar as mãos, diversas empresas, muitas concorrentes, e trabalharem juntas de uma maneira para que tenha uma força maior e tenha um significado muito mais forte do que cada uma separada. Então, eu represento a Lia Edelcorte aqui no Brasil, ela é uma holandesa, Lidevai Edelcorte, e ela é essa mulher que está aí na imagem para vocês, e a gente tem uma relação muito grande com escolas. Ela foi diretora da Design Academy de Eindhoven por quase 10 anos, ela é cofundadora da School of Forms na Polônia, e ela foi, por 5 anos, Dean of Hybrid Designs na Parsons Schools em Nova York. E eu estou explicando isso por quê? Porque a gente não faz só livros de tendência, a gente tem um contato muito grande com alunos, com jovens designers, jovens estilistas, e isso proporciona uma troca muito interessante. A gente tem uma série de clientes super legais e a gente dá palestras, dossiês, consultorias, e tudo vem inspiração muito em cima de tecidos, de cores, de texturas, e essa é a forma que a gente trabalha. Então, assim, quando a gente tem que fazer um dossiê e levantar um pouco as cores, as texturas para um cliente, a gente junta diversos materiais e vai fazendo essa relação. E a gente traz livros de tendência, que são os que estão aí em cima, e são um deles, o Inspiration, é o que o Coletivo Criativo usou como base, que a gente está falando de 18 artistas contemporâneos de 1950 em diante, que são ativistas para suas épocas. Então, eu acho que é um momento super propício para a gente mostrar esses artistas e mostrar que a gente está precisando de ídolos, ativistas, num momento em que a gente está tão fragilizado com tudo que está acontecendo no mundo por conta do Covid. Então, é uma forma de mostrar que a gente pode se inspirar em heróis. A gente, agora mesmo, viu em Paris o Arco do Triunfo ser coberto pelo Christian Jean-Claude, que é um dos artistas que está aqui, e a Georgia O'Keeffe, por exemplo, que é outra artista que está aqui, ela está com uma retrospectiva no Georges Pompidou, no Bubu, em Paris também. Então, para mostrar que a gente está super aí antenado com o que está acontecendo na arte e o que está sendo revisitado pela arte. Os nossos livros têm cartelas de cores, e fora isso, eu resolvi, desde que eu comecei a trazer ali para o Brasil, eu resolvi fazer blooms inspiradas no Brasil e mostrar todas as nossas inspirações e ter o olhar dela do que é interessante para a gente ver e revisitar e usar como inspiração para criar as nossas coleções. Então, assim, eu lancei a Bloom Brasil Saboroso, depois a gente fez a Bloom Fé e depois a gente fez a Bloom A Terra Chama. Eu estou num outro projeto agora super grande com ela e super complicado e apaixonante, que eu espero poder mostrar para vocês em breve. Mas, além disso, a gente tem uma empresa sem fins lucrativos que se chama Heartware, que a gente ajuda uma série de comunidades, principalmente na África, e faz grandes vendas em Paris e o dinheiro é revertido. Fora isso, ela faz um trabalho incrível da New York Textile Month, que ela dedica o mês de setembro em Nova York para o tecido e lança não só o livro, mas convida diversas empresas, tipo Dona Karan, ICMIAC, Ellen Fisher e vários alunos, artesãos, artistas, museus, a abrir as portas e mostrar trabalhos incríveis de tecidos. E, por último, o World Hope Forum, que durante a pandemia ela resolveu criar esse evento também sem fins lucrativos, e a gente está fazendo online,
E a ideia é pessoas que fazem trabalhos incríveis pelo mundo poderem mostrar o trabalho nesse dia, dividido por países. O do Brasil foi em fevereiro. Se vocês quiserem assistir palestras, tem no YouTube, no World Hope Forum. E vocês conhecem pessoas maravilhosas de vários lugares do mundo que já deram palestra no World Hope Forum. A gente atende diversos clientes de diversos domínios. Então, beleza, lifestyle, comunicação, moda, e por aí vai, e muitos são sigilosos. Mas a gente sempre se baseia em estudar o nosso arquétipo, entender quem nós somos e fazer essa imersão profunda, como, por exemplo, a Timberland, em algum momento, estava perdida com quem era o homem. Como definir o masculino hoje em dia, com tantas emancipações das mulheres, e o homem cada vez mais sensível, cada vez mais necessitando se conectar com a natureza, se conectar com os filhos, se conectar com os próprios sentimentos. Então, a gente fez um dossiê para eles, a gente ajudou-os a encontrar esse masculino interessante. E isso vai de uma inovação mais radical. Então, a gente tem que costurar, a gente tem que tecer e unir o passado com o presente para encontrar um futuro. E isso a gente faz, seja na beleza, seja na moda, seja na arquitetura, na decoração. A gente vai construindo esses blocos para encontrar esse estilo de vida em todos esses temas. Então, são as casas dos nossos heróis. Somos nós mesmos entendendo um pouco toda essa variedade que a gente tem de personalidades, muitas vezes dentro de nós mesmos, né? Então, é entender isso e entender o que é o contemporâneo hoje em dia. E aí a gente faz essa amarração aí para ter uma unidade, ter uma força muito grande, entendendo qual é o nosso core, muito importante, qual é o currículo que a gente tem para dar e qual é a comunicação, como a gente comunica tudo isso. Qual a ambição da empresa, aonde ela quer chegar, qual é essa inovação. E, principalmente, essa internacionalização, não só de internacional de ir para fora, mas o internacional de entrar para dentro, para entender esse lado de realmente fazer uma imersão interna, para depois você fazer um voo, um pulo para fora e poder mostrar com toda a segurança. Seja revendo o passado e entendendo esse passado de um jeito que muitas vezes a gente quer continuar sendo clássico, mas um clássico contemporâneo, e está super legal, ou a gente quer mover um pouco e inovar de algum jeito diferente, nem que seja super rústico e super orgânico. A gente entende que quanto mais a gente está no online, mais a gente precisa do tátil, da textura, e isso tem aqui 1000 tecidos super táteis e super interessantes para a gente mostrar. E para fazer essa viagem, esse voo, essa delícia. Então, é entender esse conceito para chegar na realidade. E aí a gente faz a gente fez um trabalho incrível com o Google, que acabou numa exposição durante a Design Week de Milão. A gente fez trabalhos com inúmeras marcas de moda, tipo Ferragamo, já fez com várias marcas, mas faz também com lifestyle, com Caesarstone, ou com tecidos e ajudar a desenvolver tecidos e catálogos, ou então a Philips, que fica em Eindhoven, que é a cidade onde tem a Design Academy, já fez inúmeros trabalhos com jovens alunos, ou com os designs dos produtos de lá, ou ajudar a criar um interior de um carro do Nissan, por exemplo, ou então trabalhar com madeiras, ou com metal, ou com plástico, com tecido, seja o que for. Então, a gente vai entrando em diversos domínios aí. Essa sou eu. Eu acho que daí dá para entender um pouquinho quem é a Lia Del Corte, quem eu represento aqui e o porquê que a gente usou os livros de tendência da Lia Del Corte para essas empresas escolherem os artistas delas. E claro que existe aí um desconforto que é divertido entender. Alguns têm a ver com o DNA da empresa, outros geram um pouco mais de desafio e um pouco mais de medo de como trabalhar. E aí é legal conversar um pouquinho entre eles e depois só no fim eu tenho um filminho de 3 minutos para mostrar para vocês. Mas a ideia é só um papinho rápido.
Quem quer começar a me explicar um pouco? Porque eu acho que assim, a gente teve diversos artistas e tem alguns que são mais fáceis de vocês assimilarem e entenderem, né? Olha, uma coisa muito interessante que eu até comentei com ela que eu ia fazer era chamar todo mundo aqui para frente e falar, vamos fazer uma terapia em grupo de como foi o desafio de todos. Falando particularmente da Dalila, e particularmente eu que tive que montar essa parte, foi o seguinte, eu estou acostumado a montar roupa. Então, quando alguém te dá um desafio de algum artista, de algum elemento, de alguma palavra-chave, por mais abstrato que seja, o estilista monta a roupa, no final das contas nem que faça uma peça com 4 braços, qualquer coisa, conceito muda. Mas traduzir todos esses artistas, toda a história deles, o DNA deles, para tecido, e a gente sabe que o tecido também tem a sua limitação, não adianta simplesmente pegar um tecido que vai ficar pronto. Então, por exemplo, a própria Georgia O'Keeffe, como que a gente ia traduzir toda aquela beleza que ela faz das artes? O Andy, que ele é muito do natural. Natureza. Como que a gente vai pegar a natureza e traduzir para tecidos? Por mais que a gente tenha a nossa linha Renova, tenha tecidos orgânicos, tenha o tingimento natural, mas ainda assim continua sendo abstrato, ficaria um tecido liso. E teria que ter muito mais história do que realmente, de fato, aquela característica, o toque que a gente tanto está falando. Então, pegar tudo isso e traduzir para tecidos, e realmente, quando vocês começarem a andar por aqui, entender um pouco mais sobre cada artista e ver a malha de cada marca que fez, vocês vão sentir um pouco de cada artista nesses tecidos. Tem tecido plano também. Então, isso foi, com certeza, um desafio homérico. Pegando o gancho, né? Eu acho que a gente não se apresentou, né, também. Eu vou me apresentar, depois eu deixo o Carlos se apresentar também. Eu sou a Roberta, eu sou coordenadora criativa lá na Lancaster. E o grande desafio que a gente teve, pegando o gancho dele, que ele falou assim, eu crio roupas, né? Então, para mim, a dificuldade foi transformar os artistas em tecido. E a gente, quando fala de uma estamparia, o nosso maior desafio foi pegar a essência dos artistas sem ir para um campo de cópia, porque a gente sabe que é uma linha tênue, né? Uma linha tênue de inspiração e cópia. E hoje, no mundo da moda, quando a gente vê ali a criação de estampas, principalmente, é muito fácil você ir para a cópia. Então, você tem que ter muito cuidado. O que a gente fez para não chegar nessa cópia é pegar a essência de cada artista e para cada um deles transformar em outro tema. A gente tem o Basquiat, que é muito forte, né, a essência dele, então ele é muito ativista, ele faz o muralismo muito forte, então para cópia ali era muito fácil, né? Então o que a gente fez? A gente pegou a essência dele e transformou para um ativismo do Brasil, com animais do Brasil, com animais em extinção do Brasil, e trazendo o mesmo traço, a mesma força de muralismo, de urbano, só que para um tema mais do Brasil voltado para a extinção de animais. A Georgia O'Keeffe também, que é uma artista assim, super romântica, super delicada, super feminina. Também a gente teve que ter uma linha de raciocínio muito forte para fugir da inspiração cópia. A gente teve outro artista também que teve um pouco mais de dificuldade. Quando o artista já é um artista de elementos, né, que é muito forte nos elementos, é muito fácil essa parte de criação. Quando é um artista mais abstrato, a gente consegue pegar a essência e transformar isso numa estampa diferente. Mas quando é um artista que trabalha muito forte os elementos, essa função de fazer a criação inovadora, a criação criativa, é muito mais difícil. Então, outro artista que a gente pegou, que foi o Bohemans, que até eu conversei com a Lili no final de semana, ele também é um artista bem melancólico. Se a gente for estudar as obras dele, quase todas são bem melancólicas, tristes. E a gente olhou para aquilo e falou, como a gente vai trazer essa melancolia numa estampa? O nome das artes, desculpa, mas o nome das artes deles, né, que era Red Devil, Children's, não sei, você fala, gente, por isso. As fotos que ele tinha de inspiração eram todas pessoas muito tristes, né, tipo, muito melancólico. Então, quando a gente pegou aquele artista para trabalhar,
as inspirações, a gente pensou, o que a gente vai fazer aqui para que seja uma estampa legal e que traga essa melancolia. Cada tema a gente criou um subtema, né, para criar a coleção. Então, nesse do Bohemans, a gente trouxe a tristeza do circo, a tristeza do palhaço. Então, a gente trouxe todos os elementos circenses para dentro da melancolia do artista, né? Então, foi um tema mais desafiador para a gente. E o desafio de ser estamparia foi trazer essa coleção, sendo uma coleção totalmente inovadora, com estampas 90% manuais e feitas só para o evento. Então, foi um desafio bem grande. Vocês podem ver que eu coloquei todo mundo numa saia justa e tirado a zona de conforto, mas eu acho que essa é a grande graça, né? E olhar a interpretação diferente de cada empresa. Tiveram alguns artistas que foram unânimes, que a grande maioria escolheu, se não todos. E outros que já foram algumas empresas, mas são 18 artistas. Então, a gente tem aí uma variação grande de empresa. Sim. Meu nome é Carlos Índio, eu trabalho na Dalila, que eu não tinha comentado. E Índio é apelido, não é nome, mas já virou o meu sobrenome. E eu lembro das nossas reuniões que você apresentou todos os artistas para a gente, e a gente, esse não tem como, esse não vai dar, esse aqui é impossível, Lili. Aí você, não, dá sim, vai. A gente, calma, Lili, vamos escolher 3. 3 não, 4, até que nós conseguimos chegar em 6 artistas. E, cara, 6 artistas foi incrível, foi muito bom, assim, é realmente desafiador e isso é o que mexe, é o que nos motiva. Eu acho que quem trabalha com moda, o que mais gosta são dos desafios, de como traduzir, como fazer o cliente lá na ponta gostar disso e depois vê-lo usando em algum evento, em algum momento e falar, putz, eu sei de toda a história que essa pessoa está usando, por que isso foi feito. Então, o nosso próximo passo é conseguir passar esse produto para a marca de vocês e vocês com alguma cápsula, de alguma forma também entender e traduzir isso para a loja de vocês, para o cliente comprar. Que eu acho que o ciclo realmente para nós só se fecha quando tem alguém usando o produto. De preferência que não seja num saldão, mas que vocês consigam realmente sentir tudo isso que a gente sentiu. E talvez o desafio de vocês agora vai ser como colocar isso numa coleção, como fazer o cliente, a marca de vocês, consumirem esse tipo de produto. E vamos ver como que chega no cliente final isso daí. Muito bem. O orgulho já dá só de ver as bolsas andando, a gente já fica, ai, uma estampa ali andando. Então, a gente já fica muito orgulhosa só de ver aqui dentro do evento as estampas girando, né, ganhando vida.